Muito obrigado, caro Presidente. Em seu nome, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que hoje participam e que enchem quase por completo esta sala, o que é um bom presságio da qualidade do nosso ilustre convidado, o Dr. José Maria Lopes Silvano. É, de facto, para mim uma honra e um gosto muito grande, enquanto membro dos órgãos do clube e do seu Conselho Consultivo, ter-me dado o Presidente esta primazia de apresentar uma pessoa a quem muitos desta sala diz muito, a mim em particular. Tivemos várias lutas em conjunto, fomos presidentes da Distrital nos mesmos anos de mandato, 2007, início de 2014, e, portanto, é um homem do Norte também, está uma pessoa na mesa que hoje é vice-presidente do partido, que é da terra dele, mas que ele desafiou a fazer parte do partido, que é a doutora Irina Fraga, que também nos honra com a sua presença, entre vários outros dirigentes nacionais. Cumprimento também o seu vice-presidente do Partido Social Democrata, o doutor Castro Almeida, ilustres deputados, senhores embaixadores, membros deste grande... O doutor Fernando Grão eu deixaria para o fim, até porque o doutor Fernando Grão também foi eleito pelo Minho e é, de facto... uma grande referência para todos os deputados aqui que estão na sala, eu sou muitos, e eu gostava de salientar que para mim foi um gosto ter-me dado essa primazia. Muito há a dizer sobre o Dr. José Silvano, porque não é um político, eu diria, um político tradicional que surge diretamente das elites, apesar de ele ser uma elite. É alguém que percorreu todos os cargos partidários, desde um simples presidente de uma comissão política conselhia, foi também presidente da Comissão Política Distrital durante 6 anos, fez a limitação de mandatos, foi membro da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata antes de chegar agora a secretário-geral e, na minha opinião, muito bem. Foi membro do Conselho Nacional do Partido, teve vários grupos de trabalho no ponto de vista da organização do partido, foi também presidente da Assembleia Distrital de Bragança e teve a superior intendência de presidir a Assembleia Geral da Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto, que não se confina só a Bragança. Do ponto de vista profissional e académico, ele, para além dos seus 61 anos, não parece nada, é de Mirandela, é casado, começou as suas lides políticas muito novo na Universidade de Coimbra, onde foi a dirigente associativo e que fez parte do movimento de restauração da queima das fitas. Todos nós aqui na sala sabemos bem o que isso representa, e a irreverência da juventude passou na Universidade de Coimbra pelo José Maria Silvano, e que teve um papel fundamental. Depois disso, para além de todos os cargos que eu disse que desempenhou dentro do partido, e por isso só figura aqui uma excelente conferência, porque é alguém que conhece profundamente a atividade partidária de baixo para cima. Foi também presidente da Câmara Municipal de Mirandela, foi presidente da Assembleia Municipal, é atualmente deputado da Assembleia da República, onde é vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e é coordenador de uma comissão eventual para a transparência no exercício de funções públicas, um tema também muito atual e que muito se tem falado nos últimos tempos, mas que ele coordena pelo PSD esta comissão. Tem diversos cargos desempenhados sempre como voluntário, é bom que o diga, ligado a grandes causas públicas, como é o caso da segurança, como é o caso da ação social, como é o caso da proteção civil, como é o caso da educação, como é o caso do emprego. Foi, aliás, diretor de um centro de emprego na zona de Trás-os-Montes, como é o caso da energia, como é o caso do desenvolvimento da região transmontana, e foi também ligado à sociedade civil, provedor da Santa Casa Misericórdia de Mirandela. Teve uma costela, não por ser amigo do José Carlos, do nosso comandante Jaime Soares, mas teve ligado aos bombeiros voluntários
de transmontanos, mas por convicção, e também ao desporto, onde presidiu ao Conselho Fiscal do Sport Clube de Mirandela. É Comendador da República, a distinção feita a alguns autarcas e poucos em que ele se distinguiu, e, portanto, eu diria de que e é advogado de profissão, senhora ex-bastonária da Ordem dos Advogados, que não exerce pelo cargo que desempenha no Partido Social Democrata, onde é secretário-geral. Eu diria de que tem um currículo muito vasto, muito experiente em várias áreas que não se confinam só à política, mas que são interligadas com a política, nomeadamente nos setores setoriais de que disse. E por isso é um político transversal, mas que é bom aqui dizer que subiu a pulso, fez este percurso de subir pelo gosto que tem em ajudar os outros, porque do que eu conheço e conheço muito bem, aliás, tive em vários órgãos com ele presente, é um político próximo, é um político disponível, é um político dedicado, muito leal, mas também com marcas de grande genuinidade. Eu gostava de ter a oportunidade de desejar a todos os meus colegas do Internacional Clube, mas também a todos os convidados, votos de um Santo Natal e, como disse o Presidente, e com a sua autorização, a palavra agora ao nosso ilustre convidado, ao Sr. Secretário-Geral do Partido Social Democrata, ao Dr. José Silvano. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria deixar um agradecimento especial ao presidente do International Club, o Manel Ramalho, posso tratar assim, que me convidou para estar aqui presente e porque me deixou a opção de escolher o tema para esta intervenção. Depois, agradecer a todos os que estão aqui presentes, os meus amigos, os conhecidos, os que ainda não conheço e que espero que tornem-se também meus amigos. Normalmente eu sou fácil a fazer amizades e, portanto, espero que todos, depois desta sessão, tenhamos mais alguma cumplicidade uns com os outros. Eu sei que para quem não é meu amigo nem trabalha comigo perto, não me conhece bem, porque na política política ativa de nacional estou há muito pouco tempo e, portanto, também não era normal que se conhecesse, mas também é outra vertente que precisam de conhecer também nos atores políticos. Nem sempre os mesmos, nem sempre as mesmas caras, nem sempre as mesmas lutas, às vezes. E, portanto, muito obrigado a todos por estarem aqui. Eu fiz um sacrifício enorme depois de 3 ou 4 vezes passar a minha intervenção a limpo, se é que a podia fazer, e no final fiquei apenas por uns papéis, porque como é que eu tornaria interessante a discussão de um tema que é a organização e funcionamento dos partidos políticos, que já por si não são atrativos, em organização e funcionamento serão muito menos, para esta audiência. Mas eu também, como secretário-geral do PSD, e é nessa qualidade que eu aqui estou, se eu não teria sido convidado, de certeza absoluta, tenho a obrigação de falar sobre este tema e vou torná-lo o mais interessante possível dentro das limitações que o tema tem. E por isso queria começar por dizer que a razão por que escolhi este tema é uma razão que tem um sentido nobre, em primeiro lugar. Porque estamos habituados, e na linguagem política e na luta política, normalmente estão a discutir questões internas, questões dentro, e com isso não falam para fora. Porque é que discutem questões internas e não discutem para fora, que é isto que os partidos devem apresentar à sociedade. E se a primeira parte deste pressuposto é verdadeira, ela não é totalmente verdadeira. Porque eu entendo que se nós só podemos passar para fora uma mensagem credível, de credibilidade, com propostas concretas credíveis, se também dentro da nossa casa, onde estamos primeiro, e que apresentem essas propostas, também temos de ter credibilidade. Isto às vezes chama-se política pelo exemplo, às vezes chama-se
política feita contra o vento e as marés, que às vezes existem, mas que é preciso ser persistente. Eu não sou capaz de passar uma mensagem política para o exterior, sendo dirigente de um partido político que dentro de casa faz outra coisa do que depois propõe aos portugueses para o exterior. E, portanto, é esta credibilidade no sentido lato que eu vou tentar aqui explicar e dizer que também a questão interna, às vezes discutida nestes termos, é importante para a passagem da mensagem externa, porque nós temos que dizer aos outros, acreditem em nós, porque nós dentro de casa praticamos estes atos que quero que acreditem. E nem sempre é assim, e por isso é que são levados questões internas e questões externas como questões menores. Pois o PSD, com esta liderança, e eu como secretário-geral levo à prática esta política, se queremos apresentar propostas credíveis para o país, se queremos que o partido esteja bem governado, se chegarmos ao poder e ao governo, então temos que dar o exemplo em nossa casa. Ninguém pode apresentar propostas credíveis para governar um país se não governar ou não tiver capacidade para governar a própria casa. Acho que isto é entendível por todos, é facilmente perceptível por todos, e, portanto, eu entendo, quando se discutem algumas questões internas nestes domínios, está-se a discutir também as questões externas da credibilidade de quem apresenta as propostas para o país. E por isso nós constituímos como prioridade nesta ação duas vertentes essenciais. Uma na base da militância e outra na base da organização interna. E constituímos estas duas vertentes por uma questão muito simples. Todos sabem que desde 75 até hoje a abstenção aumentou significativamente. Nem vale a pena comparar os resultados de 27% ou 28% de abstenção nos primeiros atos eleitorais, quer das europeias, quer das presidenciais, quer das legislativas, e comparar com o momento atual, quer das europeias, quer das legislativas, quer das presidenciais, a quantidade de abstenção que tem. Aliás, nas últimas europeias foi de 67%. Portanto, só votaram 33%. E nós achamos que isso é um sinal, e um sinal claro, de que há divórcio entre os partidos políticos e a sociedade civil. Não estou a dizer nada de especial, acho que isso nota-se nos dados objetivos que existem, mas ninguém quer pensar nas causas e, essencialmente, nas soluções para poder ultrapassar esta questão. E eu acho que os partidos políticos têm como obrigação refletir nestes dados e, se não quiserem ser ultrapassados, se não quiserem ser invadidos por movimentos populistas que estão a alastrar por toda a Europa, se quiserem continuar organizados, têm que pensar que soluções encontrar para podermos minorar esta questão. E nós, no PSD, encontramos uma forma, que pode haver outras, não é única, nem sabemos se vai dar o resultado desejado a médio e longo prazo, mas tínhamos que pôr as mãos na massa, como se diz na minha terra, isto é, tínhamos que fazer alguma coisa de diferente da militância tradicional para que a nova militância pudesse existir. Portanto, interpretando estes factos, chegamos à conclusão de tomar duas medidas essenciais. Primeiro é que a militância, como estava até aqui, deixa de fora fatores dinâmicos da sociedade. A juventude é uma delas. Grande parte da juventude não vota, nem se identifica com os partidos políticos. Os quadros, essencialmente a massa crítica dos partidos, que normalmente é constituída por quadros superiores, não se tem identificado nos últimos tempos também com os partidos políticos. E, portanto, havia que pensar numa nova forma de adesão da sociedade, como os partidos intervirem na sociedade para captarem novos membros, porque sem membros não funcionam os partidos políticos. E por isso fomos atrás de um sistema que é a criação do Conselho Estratégico Nacional, do partido, não para fazer um governo sombra, como a comunicação social depois passou facilmente, mas para constituir ou tentar criar uma nova militância que ajudasse a revigorar o partido no futuro e que desse provas de que isso era um novo modelo de poder admitir novos membros para o partido. Dir-me-ão, mas há outros melhores ou piores, está bem, mas que os apresentem os outros partidos todos, porque este desafio não é para o PSD, é para todos os partidos organizados em Portugal. Nós encontramos um que estamos à espera que dê resultados. E
do início até hoje, chegamos à conclusão de que o que falhava era uma pessoa que queria ser militante de um partido, normalmente dirigia-se à secção local a preencher uma ficha e depois davam-lhe um cartão passado X tempo e a pessoa interrogava-se para que servia o cartão, porque só ia às reuniões ou da secção ou da distrital, ou quando iam os membros nacionais, porque do resto não era chamado para mais nada. Por isso é que a militância começou a não ser suficiente através da aquisição do cartão. Portanto, nós entendemos que hoje, na sociedade de hoje, era preciso dar mais a quem quer militar ou participar num partido, porque não é preciso militar. As pessoas podem ser militantes, mas podem ser só simpatizantes, a colaborar com os partidos e, passado anos dessa colaboração, até se podem tornar militantes. Portanto, achamos que era mais fácil poder chamar as pessoas através da participação e a participação profissional, isto é, porque não criar secções temáticas, nós criamos 16 a nível geral, sobre áreas concretas da governação, saúde, segurança social, competitividade, economia, o conjunto das várias áreas significativas e dizer às pessoas, venham para este partido colaborar em áreas onde são competentes, onde tratam dos vossos problemas, onde podem apresentar soluções nestes problemas para o país e não precisam ter o cartão se quiserem vir. Se quiserem participar, participam. Se quiserem interagir, interagem. Se quiserem depois participar em reuniões mais restritas, participam, mas participam a trabalhar em áreas em que são competentes, em que são especialistas, em que têm conhecimentos para dar e para o país também, para as soluções do país. E, portanto, achamos que era uma forma de chamar pessoas sem ser através da militância tradicional. O resultado obtido até hoje não tem sido para nós desmotivador, porque num curto espaço de tempo que estamos à frente do partido, nós já temos cerca de 2.000 pessoas a trabalhar nestas secções temáticas pelo país inteiro, onde aderem, colaboram, não têm que ser militantes do partido, têm é que trabalhar naquelas áreas temáticas a apresentar soluções, quer para os distritos deles, quer para os concelhos deles, quer essencialmente para o país. E, portanto, nós juntamos o útil ao agradável nesta militância, que é, não vale a pena só ser militantes, mas misturam-se militantes que queiram ser, simpatizantes que queiram ser, pessoas independentes que queiram trabalhar e depois constituem-se em órgãos para dirigir estas secções. Eu acho que isto foi uma forma ensaiada, que está a dar resultados e que pode vir também a colaborar na tal admissão de novos aderentes, eu já não lhes chamo aqui militantes, mas novos aderentes ao partido, se depois, mais tarde, se identificarem com essas questões. E resolve os dois problemas. Cria uma nova militância, chamando pessoas para dentro, para que com elas e com o prestígio delas e com a capacidade técnica delas também possam renovar os quadros internos do próprio partido, que se fecham às vezes fruto das circunstâncias, e ao mesmo tempo criam soluções para o país, porque é mais fácil preparar um programa de governo, se quando um partido lá chega, se estiver a trabalhar durante 1 ano, 2, 3 ou 4, a apresentar soluções em áreas temáticas e depois no final é somá-las para ser e debatê-las para ser o programa do país, do que estar a convidar meia dúzia de especialistas, como tem sido até aqui, do que 15 dias ou 1 mês ou 2 meses antes do programa do governo, e depois é quase cópia do anterior, misturado por algumas pessoas que elas próprias imaginam qual será o programa para o país. Nós achamos que esta é uma solução que pode inovar quer na militância, quer mesmo nas propostas a apresentar depois pelos partidos ao país. A segunda vertente que também nesta área nós encontramos foi fazer uma discussão pública alargada sobre o regime político e eleitoral deste país. Não há dúvida que uma coisa sem a outra não funciona. Isto é, todos sabemos que estamos completamente desadaptados, o regime eleitoral e o regime político, daquilo que as pessoas pretendem para resolver os seus problemas do dia a dia, quando querem que os partidos lhe deem resposta. Nós não sabemos qual é a melhor solução, ninguém a tem, apesar de uma reflexão de anos e anos do PSD sobre as questões eleitorais, principalmente o sistema eleitoral. Não houve consenso nem no Parlamento, nem em nenhum lado ao longo destes anos para a poder concretizar, ou por circunstâncias específicas de coligações que não querem esse regime, ou porque há divergência na própria solução escolhida. Então, lançamos um debate público,
com um grupo de trabalho aberto a investigadores, a académicos, a pessoas que tenham conhecimento específico nessas áreas, e vamos fazer um debate público, com reuniões, com associações, com as universidades, para que se produza num tempo que seja um tempo relativamente curto para ter soluções, mas soluções participadas no âmbito da alteração da lei eleitoral e da alteração do regime dos partidos políticos, porque isso também é importante, juntar uma coisa à outra, porque se também não há alteração dos partidos políticos e só há alteração da lei eleitoral, o divórcio pode continuar na mesma, porque uma coisa tem que bater certo com a outra para que os partidos se possam identificar. Portanto, encontramos aqui duas soluções de nova militância de participação, mas ao mesmo tempo de construção de novas soluções que o país precisa. Nós sabemos que o país precisa, e isso é uma das bandeiras que o país precisa, e ao mesmo tempo envolvemos nessa discussão a própria sociedade civil, os próprios setores mais competentes, mais especializados da sociedade civil, e esperamos nós, temos a fundada esperança de que isso vá acontecer, que estas soluções levem à credibilização, por um lado, mas também à competência na encontrar soluções que não são só decididas pelos líderes partidários, mas têm a participação de toda a massa crítica da própria sociedade civil. Portanto, para o exterior, tentamos uma nova militância desta forma. No interior também era preciso ver algumas coisas. Eu vou passar muito rapidamente sobre isto, mas era preciso algumas coisas. Os partidos estão habituados, ou estavam, até determinada altura, a que os militantes em determinados locais onde entravam ficavam à mercê da secção ou da conselhia que lhes dava origem. E, portanto, se interessava à Conselhia demorar muito tempo a despachar as novas de admissão de militantes, porque tinha eleições a seguir, ou porque não lhe interessava ter mais militantes, prolongavam o tempo da inscrição até ser suficientemente, para a perspectiva Conselhia, satisfazer os interesses. Nós criamos uma solução que foi alterar os estatutos do partido e os regulamentos do partido para que não houvesse três coisas nos partidos políticos. A primeira é que cada militante quisesse ser, mesmo na militância tradicional, pode o fazer em qualquer sítio, em qualquer local, online, a partir de fevereiro deste ano. Isto é, investimos fortemente num regime informático especial, nós chamamos mesmo a verdadeira revolução tecnológica nesta matéria dos partidos políticos, para que qualquer pessoa, em qualquer local, possa online e por workflow fazer a respectiva inscrição no partido político. E depois não fica lá parada, porque existindo este sistema, nós consagramos nos próprios regulamentos quais são os dados objetivos para que a pessoa, na Conselhia, possa dizer que não aceita o militante. Mas só podem ser aqueles que estão ali objetivos. Não podem ser nem inventados, nem subjetivos. São aqueles. E depois tem 30 dias para dar resposta, se aceita, se não aceita. Se não dá resposta, aceita imediatamente o militante. Portanto, isto permite-nos controlar o sistema, por um lado, permite-nos resposta adequada, por outro, não ficarem os militantes parados nos sítios, consoante a conveniência política de cada estrutura local. E, portanto, isto é um dado essencial nesta matéria. A segunda questão que também tornamos e queremos fazer foi o respectivo pagamento das cotas. Isto é, e vocês conhecem isto, que havia pagamento massivo de cotas, ou podia haver, ou o sistema dava origem a isso, onde podia-se desvirtuar a verdade eleitoral. Pois este programa permite também meios perfeitamente identificados e online do pagamento de cotas, nomeadamente o MBEI, a transferência bancária, mas na transferência bancária, o cartão de crédito, as transferências, mas aquilo que era a tal opção onde as pessoas podiam controlar, que era no pagamento por multibanco, a referência ser fixa, e as pessoas poderem saber a referência do respectivo militante, não, agora a partir deste programa, a referência passa a ser só do conhecimento da sede nacional, fica a ser encriptada, e portanto só o militante sabe qual é a sua referência de pagamento de cotas. Isto é, não há possibilidades de alguém por outro pagar as respectivas cotas e fazer a tal, como nós chamamos muitas vezes, pagamento de cotas massivas nesta situação. Perguntar-me-ão, mas isso é muito importante para o partido ganhar as eleições no país? E eu digo, eu não sei se é demasiado importante, não é, porque as pessoas preferem as propostas, mas também se não por dentro pusermos um partido com transparência, com credibilidade,
sujeito a não opacidade, para que os outros acreditem nele, também não adiantamos nada. Portanto, o alicerce tem que corresponder àquilo que queremos demonstrar aos outros. Daí é importante esta revolução tecnológica que estamos a fazer no partido, para que se possa ter nestas situações também a credibilidade suficiente para dar aos outros a dizer, se vierem para este partido, têm estas regras, identifiquem-nas com o país. E então as propostas batem certo, como se diz na minha terra, a letra tem que bater com a careta, porque senão eu não sou capaz de prometer que vou governar um país se eu não sou capaz de governar a minha casa num círculo limitado. Quer dizer, ninguém acredita nisto se isto for posto nestes termos. Portanto, a nossa preocupação é a credibilidade. E se o líder tem credibilidade, nós temos que adaptar o partido a essa credibilidade, porque nada bate certo. Pode demorar tempo, pode demorar mais tempo, a mensagem pode demorar mais tempo a passar porque estamos ocupados com outras coisas que eram importantes, mas estamos convencidos que em tempo ainda as pessoas vão perceber o movimento que está a tentar fazer-se para a credibilização da mensagem e para a credibilização também das propostas que o partido vai apresentar. E nessa altura as pessoas vão perceber que aquilo que se diz para fora teve uma consequência primeiro dentro para lhe poder dar origem e ser credível. Portanto, isto é aquilo que internamente no partido se está a tentar fazer para que as coisas para a opinião pública sejam credíveis, sejam transparentes e sejam diferentes. É evidente que nós não resolvemos isto só dentro dos próprios partidos. É impossível. Porquê? Porque há aqui questões que têm a ver com a alteração das próprias leis na Assembleia da República, nomeadamente aquelas questões que têm a ver com a lei do financiamento dos partidos políticos e que precisam de ser alteradas. Porque eu devo-vos a primeira parte, que era a questão interna da adesão ou da aquisição de novos militantes, e a outra que também deu aí um brado especial na opinião pública, que era a questão da sustentabilidade económica de um partido. Viram algumas questões que o PSD foi alvo em termos públicos por uma questão ou outra que se passava na cobrança de dívidas autárquicas. Para nós o princípio é muito simples. Se queremos dar credibilidade a alguma coisa, ninguém pode gastar mais do que os orçamentos que tem. Isto fazem as pessoas em casa. Se fazem em casa, têm que as fazer nos partidos. Porque se não as fazem nos partidos, também não as fazem no país. E, portanto, a questão que se punha era quem gastar mais do que aquilo que lhe foi autorizado e que o orçamento era previsto, tem que pagar porque ninguém lhe deu autorização para isso. E isto é um princípio que eu acho que toda a gente é fácil de perceber e de entender, mas é muito difícil de aplicar, dada a forma como estava a ser praticado também ao longo dos tempos, dava-se espaço de manobra nisso, e as pessoas não tinham uma tradição para cumprir isto, porque achavam sempre que se não cumprissem, as coisas iam ser perfeitamente remediadas com um subsídio extraordinário do partido. O problema é que os partidos só têm crédito enquanto as dívidas são pequenas. Depois de empurrarmos com a barriga ao longo dos anos todas as questões, é evidente que chega a um ponto, atinge um determinado endividamento que ou lhe pomos cobro, ou então o partido torna-se, como nas empresas, em falência técnica. E eu não acredito que a opinião pública seja capaz de acreditar em algum protagonista de um partido que se apresente nessas condições ao eleitorado. Porque você não pensa, se eles tecnicamente não foram capazes de economicamente fazer funcionar um partido, vão-se meter aqui no país, lá voltamos nós às situações que já conhecemos e que pagamos e que estamos ainda a pagar hoje desse maus governos que se fizeram até hoje. Portanto, é em casa que temos que dar os exemplos. Custa, demora tempo. A grande maioria são cumpridores, são. Agora, tem que haver as penalizações para quem não cumpre. E quem não cumpre tem que saber objetivamente o que pode fazer. Mas nós nos partidos não podemos fazer isto sozinhos, por uma questão simples, porque algumas questões são internas e outras decorrem da própria lei na Assembleia da República do financiamento dos partidos. Porquê? Porque a lei atual permite às candidaturas autárquicas, 308 nos municípios todos, com o número único de contribuinte do partido, a fazer despesa eleitoral autárquica. Isto é, quem não tiver responsabilidade ou não responder a estas questões, a dívida, quem tem que a pagar é o partido a nível nacional, porque o número de contribuinte é único. E, portanto, isto tem que ser, de alguma forma, mudado em termos eleitorais e, portanto, nós temos aqui um desafio ao país e, nomeadamente, aos partidos políticos que estão na Assembleia da República hoje, para que se gere um consenso determinado
para que se mudem alguma legislação no âmbito da lei do financiamento dos partidos para podermos acudir a esta situação e tornarmos isto credível. E, portanto, o que eu trazia aqui hoje como alguma novidade é que o PSD quer partir para esta discussão com os partidos políticos, fazendo com os partidos políticos das campanhas eleitorais, tentar um consenso alargado para que haja pontos onde nos possamos entender. Um dos pontos seria a existência de um número fiscal próprio para cada candidatura eleitoral, completamente segregado do número fiscal do partido. Porque aí cada um responderia por aquilo que gasta a mais ou por aquilo que não paga. Depois que nas candidaturas independentes devíamos evitar o enriquecimento de candidatos com dinheiro público. O que é que eu quero dizer com isto? O artigo 19, o 18 atual, permite que, se as candidaturas forem independentes, e normalmente têm sempre queixas, a subvenção que lhe é atribuída com o resultado final por esta lei eleitoral não seja dedutível aos apoios angariados que façam, porque para os partidos políticos os apoios que vão fazer ou os donativos que pedem entram como donativos e, entrando como donativos e registados, têm que ser descontados na subvenção que o Estado atribui. O Estado atribui um determinado valor, mas desconta esse valor dos contributos que os partidos arranjaram na sociedade. As candidaturas independentes não. Como não têm essa classificação, os contributos todos que arranjem não contam para essa situação. Se consultarem a entidade das contas ou ver algumas candidaturas independentes, as mais fortes, como o Porto e outras, têm um lucro de mais de 90 mil euros. E a questão não está a ter o lucro, está se os partidos são controlados, mesmo quando têm excesso de receitas, estas candidaturas independentes depois não são controladas. Ou as pessoas são sérias ou não são, mas se no limite esse dinheiro pode ir para o bolso, entre aspas, dos respectivos candidatos, se esta solução der resultado. E, portanto, queremos também esta alteração e que a classificação dos donativos seja feita de igual forma para os partidos políticos e para as listas de independentes que se candidatem aos órgãos onde for permitida a candidatura de independentes. Depois também queríamos introduzir um artigo novo para que os fornecedores paguem o IVA ao Estado apenas quando recebem das candidaturas a respectiva pagamento. Porque o que está a acontecer aqui é que, ao emitir as respectivas faturas ao partido, os respectivos fornecedores, e enquanto o partido espera pela subvenção para depois pagar aos fornecedores, eles já têm o IVA pago antecipadamente. E, portanto, estão a fazer um esforço daquilo que não receberam ainda. E às vezes é por muito tempo, às vezes até é mais de um ano. E isto acho que era importante, esta modificação, de só pagarem o IVA com o pagamento da respectiva despesa, da respectiva fatura. Não era nada da normal, era uma questão de justiça no tempo, porque as subvenções só vêm, às vezes, até quase um ano depois das eleições respectivas, porque precisam de apresentar as contas, ser fiscalizadas, ser aprovadas, passam por vários organismos e isso demora tempo suficiente. Depois também era preciso a tipificação clara e objetiva da responsabilidade solidária dos mandatários financeiros, dos candidatos, dos cabeças de lista e dos diretores de campanha. Porque quando assinam um documento inicial onde se prevê a receita e a despesa para a própria campanha eleitoral autárquica, tem que haver, quem assina esse acordo tem que ser responsável. Atualmente, isso não é muito claro, porque a lei não prevê nada nessa matéria, mas o que será normal é, ao atribuir-lhe um orçamento negociado, as pessoas assinem o documento com o partido respectivo desse orçamento e depois sejam responsáveis por ele. E, não dando certo, as pessoas podem gastar o dinheiro que quiserem do respectivo bolso, é verdade, é deles. Mas não podem gastar o dinheiro que não lhes pertence e que depois vai fazer falta àqueles que cumpriram, porque não existe depois receita que pagam isso. E, portanto, os principais responsáveis por este processo serão o diretor financeiro, serão o próprio candidato, a estrutura conselhia que o escolhe. Portanto, deviam assinar aqui depois um acordo de responsabilidade por este tipo de dívidas, que era para depois não haver no final a escusa, ou como eu costumo dizer, a não assunção de responsabilidades nesta matéria.
Portanto, estas são algumas soluções que nós encontramos nesta matéria, que vamos tentar, em consenso com os outros partidos, algumas delas nós já estamos a negociar isoladamente, mas acho que deve ser uma discussão apresentada em termos dos partidos políticos para mudar a lei, com estas alterações, e acho que aqui é fácil encontrar um consenso, porque todos os partidos sofrem destas questões e têm as mesmas repercussões negativas sobre esta matéria. Um outro aspecto que importa alterar na legislação é a própria lei dos partidos, porque há pouco tempo, como sabem, nós encontramos militantes a militar num partido e no outro ao mesmo tempo. De algumas eleições que decorreram por aí, eram ao mesmo tempo militantes do PSD e militantes do CDS-PP, como podiam ser do PS ou de outro qualquer. E não há nenhuma fórmula legal de sabermos antecipadamente se eles estão inscritos em mais do que um partido político. E não há nenhuma forma legal porque a lei dos partidos políticos é verdade que proíbe a dupla militância, isto é perfeitamente verdade, mas depois não tem nem sanções, nem outra situação qualquer que o regule. E, portanto, é preciso deixar claro na legislação que se isto é muito importante para que se credibilize a situação política e para que os militantes sejam só militantes de um partido quando querem e não estarem dois, consoante vale a pena votar neste hoje e no outro amanhã para fazer ganhar as eleições. Portanto, isto são questões concretas que eu trago aqui também como um esforço de compreensão, porque são precisos, porque é sensibilizar as pessoas que às vezes o mudar a mercearia, como lhe chamam, é essencial para que se consigam os resultados objetivos, não é só mercearia, mexe com todos porque tem depois repercussões na própria sociedade e no próprio financiamento e sustentabilidade partidária para que se possa daqui para a frente também conseguir algum funcionamento melhor, mais credível no funcionamento partidário e acima de tudo com credibilidade. Isso é que é o importante. E os partidos hoje, se há este divórcio, não estão a corresponder a estas expectativas. Portanto, é a nossa obrigação, de dentro, fazer tudo para que isto se possa compatibilizar com o que pensam os portugueses, por um lado, com o que fiscalizam os portugueses, por outro, mas que também se dê uma imagem de que estamos a fazer alguma coisa e o PSD quer ser o motor desta situação, chamando os outros, não depende só de nós, é verdade, mas chamando os outros também para que connosco nos ajudem a resolver estas situações, não para bem do PSD só, mas para a credibilização dos partidos e, com isso, para uma melhor credibilização dos partidos perante o país, a ver se aos poucos acabamos com este divórcio entre os partidos e o país, porque isto é que é o nosso objetivo. Se estamos num partido, temos que ser credíveis. O país também só deve, e cada vez aceita mais, soluções credíveis. No meio disto tudo encontram-se obstáculos? Encontram. É difícil de ultrapassar estes obstáculos? É. Mas também não se mete nisto quem não tem capacidade e resiliência para aguentar, seja o que for, para levar isto até ao fim. É por isso que eu aqui estou. Muito obrigado a todos por me terem ouvido. Sr. Dr. José Silvano, a minha intuição a avaliar pelo silêncio na sala no decurso da sua intervenção e pela atenção que eu percebi que todos os presentes estavam a prestar, a minha intuição diz-me é que o seu discurso e as novidades que trouxe com ele terão agradado a todos, ou quase todos, os presentes. Vamos, então, até às 15, ter aqui um momento de perguntas e respostas. Antes disso, se me permitem, e como sempre fazemos, gostava de saudar particularmente a presença dos senhores embaixadores da Austrália, nosso associado embaixador Peter Reiner,
do novo embaixador de Angola em Portugal, o Dr. Carlos Alberto Fonseca, e também da nossa associada embaixadora, ex-embaixadora de Chipre em Portugal, Tália Petric. Saúdo igualmente todos os senhores deputados, os presidentes de várias instituições, os nossos associados, os convidados. Os nossos agradecimentos para os nossos patrocinadores habituais, o Main Sponsor, Grupo 8, a AM48, a Lexus e a Somitel. Desde o início da intervenção do doutor, e eu pedia, se não se importassem, que tentássemos agora um silêncio que nos permita que o debate decorra em condições normais, até porque há muita comunicação social presente, há diretos e com esses ruídos a qualidade do som não sairá ou não chegará ao seu destino nas condições desejadas. Mas ia eu dizer, estamos em direto pelo canal Económico TV desde o início da intervenção do Dr. José Silvano. Estão aqui também outros canais de televisão, nomeadamente a CMTV, a SIC, a Lusa, que está com imagem, que não sei se estão a fazer diretos ou não, mas o canal Económico TV está. Feitos os agradecimentos, passávamos então ao anunciado período de perguntas e respostas, apenas uma pergunta por cada interveniente e, por favor, com um bom poder de síntese para que possamos proporcionar ao maior número possível de interessados a sua oportunidade para colocar a sua questão e terminarmos rigorosamente às 15. Primeiro braço no ar. A intervenção do Dr. José Silvano foi muito clara, muito esclarecedora, como já tive a oportunidade de mencionar. Mas certamente que teremos algumas perguntas. Não sei se... Dr. Fernando Negrão, o senhor não tem dúvida sobre o teor do discurso? O Dr. José... Ó, Sr. Doutor, olha, que estamos em direto. Começa o Dr. Fernando Negrão, que está na mesa Portugal. Vem aí a Ana com o microfone. Pedi-lhe, Ana, que acelerasse um bocadinho aí o seu ritmo. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Não está, não, Sr. Doutor. Ou se está, está mal. Pois está, não se sente Não, que o esteja botão, a funcionar. tem que fazer o favor de colocar o botão do microfone. Esta menina diz-me que sim, ela é profissional. Obrigado, está. Estão-me a ouvir, com certeza. Agora está. Antes de Neste mais, momento já cumprimentá-los, estamos. Cumprimentar o Presidente e agradecer mais esta iniciativa do International Club. Dizer que fui apanhado desprevenido, mas o que é normal, um deputado ser apanhado desprevenido, não é? E tem que estar sempre pronto para ser apanhado desprevenido e para ter a capacidade de falar e de responder e de perguntar. E relativamente à intervenção que nós ouvimos do secretário-geral do PSD, Dr. José Silvano, e meu querido amigo, eu queria dizer que, obviamente, ela nos suscita a nós todas as dúvidas, porque o sistema partidário é uma realidade mal conhecida de todos os portugueses. Eu diria que muitas vezes é uma realidade mal conhecida no interior dos próprios partidos, sejam eles quais forem. Embora haja uns mais secretos que outros. E eu diria que o PSD está do lado dos menos secretos, não é? Dos menos secretos. Agora, há aqui uma variante nos tempos de hoje que condiciona o funcionamento dos partidos políticos. E nós temos que começar a interiorizar esta ideia. E principalmente a saber reagir a esta ideia, que é a questão dos populismos. Os partidos políticos estão em crise. É normal que os partidos políticos estejam em crise, assim como o Parlamento está em permanente crise. Porque é natural que os Parlamentos estejam em permanente crise. No momento em que um Parlamento não esteja em crise, é porque não há debate político, não há pluralismo, não há discussão. E, portanto, esta é a realidade dos Parlamentos e nós, deputados, temos que saber e temos que nos habituar a lidar com esta
realidade. Agora, os partidos políticos, as democracias ocidentais estão a passar por problemas da maior gravidade. Nós temos democracias ameaçadas na Europa neste momento. Nós temos democracias que não fazem a separação entre o executivo e o judicial. Por exemplo, já acontece, por exemplo, na Hungria, já há sinais fortes disto acontecer, na Polónia. Nós temos extrema-direita cada vez com um poder mais acentuado em vários países da União Europeia. Mesmo aqui em Espanha, na fronteira interior espanhola e portuguesa, aconteceu esse fenómeno. E isso tem que nos deixar preocupados e atentos, principalmente atentos. E a pergunta que deixo ao José Silvano é se não acha que esta realidade pode ou não influenciar o quadro partidário e mesmo o funcionamento dos próprios partidos políticos, e de que maneira é que pode influenciar e de que maneira é que os partidos políticos devem reagir a este populismo que é uma ameaça ao funcionamento das instituições democráticas e à democracia. Sr. Dr. Fernando Negrão, muito obrigado. Sr. Dr. José Silvano, pretende responder já ou aceitamos? Sim, sim. Então eu passava a palavra ao Dr. Hugo Santos Ferreira, que está na mesa Brasil. Onde é que está a Ana, com o microfone? Dr. Hugo Santos Ferreira, está de pé. Ora, boa tarde. Muitos parabéns pela intervenção. Eu aproveitava as palavras do Dr. Fernando Negrão e, enfim, como cidadão atento a estas questões, para perguntar o seguinte. De facto, penso que a maioria da população sente algum afastamento da vida política e penso que isso tem a ver, como penso que também referiu, com a questão da transparência ou da falta de transparência que existe na vida política hoje em dia. Portanto, o que lhe perguntava era se as medidas que propõe, que, enfim, podem ter a sua viabilidade ou não, se contribuirão para esta credibilização da maior transparência e, portanto, da credibilização da vida política nacional. Muito obrigado. Sr. José Silvano, ainda temos mais umas mãos no ar, mas eu pedia-lhe que respondesse já a estas duas questões com o melhor poder de síntese que conseguir. Muito obrigado. A minha intervenção era precisamente nesse domínio, que é que os partidos têm que fazer. Claro que na minha vertente era só a organização e o funcionamento, que apenas sou secretário-geral do PSD. Isto tem que ser interligado com as outras instituições políticas, quer dependentes do partido, quer não, mas naquilo que eu podia contribuir, que era a organização e funcionamento, era que ou mudámos procedimentos ou estamos a dar nós próprios o espaço que existia a esses populismos existentes e a essa falta de transparência. E disse também que ou se davam exemplos internos dessa transparência ou dessa não opacidade e da credibilidade, ou as pessoas cá fora também não acreditavam que isso pudesse mudar. E por isso aquilo que apresentei na minha intervenção foi exatamente possíveis passos de mudança, uns que podemos dar nós próprios, internamente, com a alteração de regulamentos, com a existência de nova militância que depois venha a renovar os comportamentos internos, porque isto depois é um processo de funcionamento que se colide um com o outro, em que os que tiverem mais força e mais massa crítica acabam por também conseguir modificar alguns comportamentos, e depois também aquilo que precisamos de apoio para o exterior, porque há aqui muitos comportamentos só podem mudar se depois o próprio partido incorporar uma proposta com estas alterações todas para apresentar no Parlamento, para depois se poder mudar em conjunto com os partidos. Nós sabemos que daqui até às eleições, que são agora já este ano, vai ser muito difícil, fruto de circunstâncias várias, fruto de um governo de coligação que depende de 2 ou 3 partidos que podem, neste caso ou noutro, nomeadamente numa questão eleitoral, não estar de acordo, porque não é fácil, porque são vários partidos e, portanto, sabemos quais são as dificuldades. Agora, também não podemos ficar parados se quisermos mostrar aos eleitores que pelo menos queremos ser dinâmicos neste aspecto, e o PSD sempre foi, nesta questão eleitoral, nunca foi aceito, mas foi sempre o motor de uma nova alteração da lei eleitoral, depois barrou sempre em circunstâncias várias do Parlamento, mas temos que dar os passos para mostrar às pessoas que estamos nisso. E, portanto, isso é contribuir para a transparência, pelo exemplo. Em relação ao Fernando Negrão, é evidente que isto só
não contribui sozinho para a tal credibilização da política nacional. Mas é um passo que cada um pode dar no seu domínio para que o conjunto se possa verificar. Porque nós trabalhamos no domínio dos partidos políticos, mas também trabalharmos no sentido de alterações várias noutros setores da sociedade, exigindo determinadas questões, reforçando as leis da corrupção, da transparência, que está a decorrer também esse processo. Eu acho que o conjunto é que pode dar o sinal de que há credibilização. Agora, temos é que todos estar no mesmo caminho, porque se não estamos no mesmo caminho e andamos aqui nas lutas internas ou externas sobre cada questão que se é apresentada por uns é má, se é apresentada por outros é boa, se é apresentada por um determinado setor é má, mas se for por outro setor é boa. Isso nunca resolvemos nada e contribuímos para a descredibilização. Passávamos a palavra ao engenheiro Luís Alves Monteiro, que está na mesa Portugal. E, Sr. Engenheiro, queríamos dar a oportunidade ainda a mais um ou dois participantes. Sr. Dr. José Silvano, muito obrigado pela sua intervenção, muito esclarecedora e muito direta. E eu apenas lhe colocava uma questão que tem a ver com a reforma da lei eleitoral. Nós tivemos a revisão da Constituição em 89, fizemos uma revisão da Constituição em 97 e não teve consequências. No fundo, essas duas revisões permitiram a alteração da lei eleitoral e continuamos exatamente na mesma. Falamos muito, e o Sr. Doutor também referiu, o afastamento que hoje existe entre muitas vezes a população e os partidos políticos. E isso é bem visível na abstenção. A minha pergunta é, obviamente que não é uma matéria para agora, até às eleições, é uma coisa para ser pensada no futuro, mas, no seu entender, se deveria ou não avançar para linhas que dessem origem a uma mudança da lei eleitoral, designadamente aquilo que hoje a Constituição já permite, que é a criação de círculos uninominais. Não é círculos uninominais para todo o país, tem que haver um ciclo depois de compensação geral, e também o voto preferencial, que é uma questão que leva o eleitor a fazer uma escolha direta daqueles que são os candidatos que estão nas listas, e, por outro lado, uma questão que também é relevante, que é a questão da abstenção. Hoje fala-se muito que o Parlamento tem 230 deputados, pode ir até 180, e depois há, aqui ou acolá, vozes que apontam para a redução, mas sem base nenhuma. A abstenção, Sr. Engenheiro, temos necessidade de abreviar. A abstenção era exatamente a possibilidade de compensar pela percentagem de abstenção o número de lugares na Assembleia. Mas são questões que merecem alguma reflexão e eu gostava já agora de ter alguma ideia sobre o que é que o Sr. José Silvano também pensava sobre isto. Muito obrigado. Sr. José Silvano, proponho-lhe que responda para vermos se temos tempo ou não mais alguma questão. A esta questão tenho que responder muito rapidamente, senão tínhamos que estar aqui tanto tempo mais do que a minha intervenção, porque o sistema é complexo. E é complexo por isto, que é, em primeiro lugar, é preciso uma reforma da lei eleitoral? É. Isto que seja claro e ponto. É. Qual é a reforma da lei eleitoral? É que não é pacificamente aceite nem nos próprios partidos, unanimemente, nem na sociedade, no conjunto dos partidos. Por uma questão simples, o uninominal tem reticências e tem coisas boas e coisas más dentro do próprio sistema, o preferencial também, até há outro que eu também ouvi há pouco tempo, que era, porque é que não há abstenção, em número calculado, ter cadeiras vazias no Parlamento para as pessoas todos os dias verem que a abstenção estava ali representada. É outra possibilidade de encarar essa matéria. Quem quiser pensar nisto a sério, é dizer, aquelas cadeiras estão aqui vazias, são quase tantas como as que os partidos elegeram, mas são abstenção. As pessoas todos os dias se deparavam com aquilo que pedagogicamente deviam pensar que estava a acontecer, também podia contribuir. Portanto, o modelo não é aceito, não é único. Agora, o que é único e que é verdade é que é preciso que ela seja mudada. E por isso o PSD lançou este debate público, que o grupo de trabalho que o Pedro Rodrigues preside, que já começou a trabalhar, que dentro de pouco tempo vai ter conferências com académicos e com gente sobre esta matéria,
baseado já em leis anteriores ou em projetos de lei anteriores que o PSD também já apresentou. Agora, deparamos sempre com a mesma dificuldade. Daqui até às eleições é impossível, e depois depende do governo que vier. Porque se houver um governo que tenha que fazer coligação com partidos políticos que hoje são minoritários, ou pequenos, como se costuma chamar, é muito difícil levar a cabo uma reforma eleitoral, porque ninguém quer perder a sua cota de deputados e a sua cota de representantes. Porquê? Porque um sistema e o outro aqui apontados levam a quem não tiver um determinado número significativo de percentagem eleitoral, não conta como, não elege deputados da mesma forma. E, portanto, se isto é assim, qualquer governo que dependa, ou qualquer acordo que dependa do consentimento destes partidos, é condenado ao fracasso. Não vale a pena termos dúvidas sobre essa matéria. Agora, acho que esta Comissão pode levar a cabo esse trabalho, discuti-lo, e até pode ser como é discutido com a sociedade, com os investigadores, com as universidades, que possam arranjar um modelo que possa satisfazer este consenso. O tempo, de facto, voou. Estamos a chegar às 15 horas e aproveitava para informar os senhores jornalistas aqui presentes, de acordo com os dados que me fizeram chegar, temos a CMTV, o Jornal I, o Jornal Público, o Jornal Sol, TSF, Antena 1, SIC, Vida Económica, Jornal Económico, Lusa, Revista Sábado, Jornal de Negócios. Alguns destes órgãos representados apenas por um jornalista, pertencem ao mesmo grupo, que, se quiserem colocar questões à margem da conferência, como os senhores costumam referir ao Dr. Zé Silvano, poderão fazê-lo lá em cima, junto ao roll-up do clube. Nós vamos subir e ficamos à vossa espera. Se não nos encontrarmos na próxima segunda-feira aqui no nosso jantar anual de Natal, com fraternização e solidariedade, desejo a todos, em meu nome, em nome dos meus colegas dos órgãos sociais do clube, um felicíssimo e santo Natal, e que 2019, que será um ano com muitas novidades aqui no nosso clube, que 2019 seja um ano de muitos sucessos para todos. Muito obrigado pela vossa presença e até segunda ou até um dia destes. Falta-me entregar o cartão de sócio honorário ao Dr. Zé Silvano. Doutor.